Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Marcos Paulo, para quem não me conhece, eu sou professor e fundador da Médico, assim como também eu sou voluntário e fundador da Associação Veracruz, que é um grupo de caridade voltado aí à caridade na área da saúde. E galera, esse vídeo aqui é a primeira aula de um curso que nós estamos lançando hoje para vocês, que é o nosso curso de suporte básico de vida. Vale ressaltar que este é um curso gratuito, que vai ser disponibilizado então no canal do YouTube da Associação Veracruz e da Médico, assim como também vai ser disponibilizado gratuitamente na plataforma da Médico para os alunos da Médico. E este curso aqui tem o objetivo de formar vocês, seja você uma pessoa leiga ou uma pessoa, da área da saúde em si, nos conceitos, nas medidas iniciais ali relacionadas ao suporte básico de vida. Vale ressaltar também que apesar desse curso, né, ser um curso de suporte básico de vida, ele não tem nada de básico, pelo contrário, os conhecimentos que vocês vão adquirir a partir de hoje, assistindo essas aulas, são conhecimentos essenciais e que realmente têm a capacidade de salvar a vida de uma pessoa que se encontra em uma situação de urgência e emergência médica. E vale ressaltar também que apesar de ser um curso gratuito, nós investimos muito tempo, muita dedicação, muitos estudos aqui para trazer, os conhecimentos que vocês verão a seguir do modo mais didático possível, do modo mais completo possível. Então vocês vão perceber que este é um curso extremamente completo. A gente vai muito além daquilo que geralmente o pessoal aborda nesse tipo de curso de suporte básico de vida. Então realmente é um curso muito bom, muito interessante. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de ter acesso a esse conteúdo de modo gratuito. Salvem, né, essa aula, a playlist, salvem o acesso aí a este curso e não deixem de assistir esses conteúdos o quanto antes. Porque a gente ressalta que, quando se trata, né, de primeiros socorros, conhecimento salva vidas. A gente vai ver muito sobre essa importância dos primeiros socorros a partir de agora. Então, assim, a gente vai ver que realmente a pessoa que sabe como realizar medidas básicas ali, é capaz de salvar vidas de outras pessoas que se encontram ali em situações de vulnerabilidade de saúde. E ressalto também a importância de você compartilhar este conteúdo para seus amigos, para seus colegas de faculdade, para seus familiares, para seu primo, sua prima, enfim, para todo mundo que você tem ali na sua lista de contatos, porque verdadeiramente o conhecimento salva vidas. Nós estamos disponibilizando esse conhecimento aqui de modo gratuito. Então, quanto mais pessoas assistirem essas aulas e, né, adquirirem esses conhecimentos de suporte básico de vida, mais vidas provavelmente serão salvas. Então é muito importante que você compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal, tanto da Médico como da Associação Veracruz, curta este vídeo para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e também comente neste vídeo e nos próximos vídeos que virão a seguir, justamente para aumentar o engajamento e de modo que esse conhecimento aqui chegue no máximo de pessoas possíveis para atingir nosso grande objetivo aqui, que é salvar vidas, pelo Brasil e mundo afora. Lembrando, este curso aqui ele foi formulado para atingir tanto a população leiga, então se você é uma pessoa que nunca viu nada sobre esse assunto, é uma pessoa que não tem nenhuma formação na área da saúde, este curso aqui foi feito para você. É um curso que ele tem uma linguagem acessível, mas não deixa de ensinar ensinamentos, importantes, né, ensinamentos, realmente essenciais do contexto de primeiros socorros. E se você é um profissional da saúde, se você é um estudante da área da saúde, um enfermeiro, um médico, né, um fisioterapeuta e etcétera, este curso aqui também ele é essencial para você, né, inclusive é uma das principais matérias da faculdade. Então você pode e deve assistir esse conteúdo, vai ser igualmente importante para a sua formação, igualmente importante para o seu currículo, mas ressalto que se você for um profissional da saúde ou um estudante da área da saúde, é importante que você complemente o seu estudo com outros conteúdos mais avançados. Como eu falei para vocês, esse aqui é um curso de suporte básico de vida. O profissional da saúde é importante que ele já tenha conhecimentos mais avançados, nesse suporte de vida, tá bom? Mas esse curso aqui vai ser igualmente importante para você e igualmente, bom para sua formação, tá bom? Então não deixe de assistir esse curso também, independente se você é leigo ou não. Ressaltando que este curso foi formulado em uma parceria entre a Médico, né, que é uma empresa relacionada à formação médica e de acadêmicos de medicina, assim como também em parceria com a Associação Vera Cruz, que é já um grupo de caridade compostos aí por profissionais e acadêmicos da área da saúde, que visa justamente fornecer, educação médica, educação à população na saúde e outras obras de caridade aí voltada para a área da saúde. Apesar desse curso ser gratuito, pessoal, ele oferece uma certificação. Essa certificação aqui é válida, ela serve para prova de residência, serve para, certificar no seu emprego e etcétera. Então é uma certificação muito interessante para compor o seu currículo, e é de fato importante que você busque ter essa certificação. Vai realmente trazer uma segurança a mais para quem vai te contratar, para as pessoas que sabem que você é certificado, etcétera. Vale ressaltar que é uma certificação de curso livre, né, então não tem um respaldo quanto, por exemplo, uma ACLS, uma ATLS, né, que são certificações, mais rigorosas, mas é uma certificação igualmente válida e importante para que você tenha aí na sua formação de vida. Porém, né, a certificação infelizmente ela tem um custo, e por isso que a gente tem uma taxa de R$ 14,90, é uma taxa simbólica. Este valor é integralmente destinado para a certificação em si, para a emissão do certificado, e também para a manutenção, deste curso e das demais atividades da Associação Vera Cruz. Então, adquirindo o seu certificado, além de você adquirir, né, o seu documento, você também vai estar auxiliando
que as nossas atividades de caridade aqui na Associação Vera Cruz atinjam mais pessoas. E como é que funciona para você emitir esse certificado? Primeiro você tem que concluir as aulas do curso, tá, isso é essencial, é óbvio. Depois você vai então acessar aí o link da descrição, e pagar a taxa de R$ 14,90. Você então vai receber acesso a uma avaliação, né, a uma prova mesmo, uma prova teórica, onde você vai ter ali, algumas questões, né, cerca de 30, 40 questões, que você vai ter que responder e acertar no mínimo 70% das questões. Uma vez que você acerta 70% das questões, você então vai ter direito a receber seu certificado, ele vai ser emitido e enviado automaticamente para você via e-mail, WhatsApp, após um prazo aí de confecção, tá. Vale ressaltar que essa pontuação, ela é importante para demonstrar que de fato você teve, um conhecimento adquirido real no nosso curso. Porém, não se preocupem, essa prova que vocês irão ter acesso, uma vez que pagarem a taxa, ela é uma prova que vocês têm múltiplas tentativas. Então você pode tentar, fazer a mesma prova quantas vezes vocês quiserem, sem pagar novas taxas. Então o objetivo aqui da prova não é nem tanto você fechar a prova ou atingir uma mega pontuação, é você avaliar o seu conhecimento. Então se você não atingir os 70%, fique tranquilo, você pode estudar mais e voltar a fazer a prova sem pagar novas taxas e emitir então seu certificado quando você de fato atingir um nível de conhecimento adequado, tá? Por fim, antes de nós iniciarmos aqui de fato nossa aula, eu queria pedir, assim, genuinamente para vocês a conhecerem o nosso trabalho na Vera Cruz e, se possível, nos ajudarem financeiramente. Tô deixando aí na tela o nosso Pix, tá? É um Pix realmente confiável, oficial, e que todo o dinheiro doado a este Pix é destinado a obras de caridade, na área da saúde. Então a Associação Vera Cruz, ela trabalha aí, com palestras, educação em saúde, visitas em hospitais, doação de medicamentos. Então a gente tenta realmente ajudar o máximo possível a população, mais carente, através de obras aí de caridade voltadas à área da saúde, tá bom? Então se você compactua com essa ideia e deseja levar, né, esse tipo de projeto adiante, nos ajude, com sua divulgação e também, se possível, né, com seu apoio financeiro. Qualquer valor é bem-vindo. E a gente está inclusive com a campanha de suporte básico de vida. A gente está com o intuito de levar esse curso que nós estamos dando aqui para vocês de modo online, para uma formação presencial nas escolas, nas empresas, para realmente difundir gratuitamente, de modo com muita qualidade, esse conhecimento que vocês verão a ver a seguir. Porém, a gente precisa comprar o material adequado para isso, os bonecos, né, os equipamentos para ensinar presencialmente. E infelizmente esse material é muito caro, né? Um simples boneco ali para treinar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar é mais de R$ 1.000. Então realmente a gente precisa de um valor financeiro bem elevado para isso, e por isso, né, nós pedimos aí também sua ajuda financeira, se possível, para nos ajudar a colocar esse projeto em prática, de levar esse conhecimento de suporte básico de vida para as outras pessoas aí de modo presencialmente. Agora, sem mais delongas, nós vamos iniciar de fato o nosso curso de suporte básico de vida. A partir de agora, você vai adquirir realmente seus conhecimentos práticos, reais, essenciais para realizar primeiros socorros com segurança nas pessoas. E também, né, esses conhecimentos são todos baseados em evidências, na literatura médica mais recente, nas principais diretrizes internacionais de suporte básico de vida. É importante, galera, que vocês assistam todas as aulas completas e até o final, porque e na ordem a qual elas foram postadas, que vocês irão encontrar lá na playlist. Porque as aulas, elas são complementares. Então, se você salta uma aula ou assiste na ordem errada, a chance de você saltar uma informação importante e ter um déficit na compreensão futura de outras informações é grande. Então, ressalto, assistam as aulas completas, na ordem que elas foram, né, divulgadas aí para vocês, e porque desse modo vocês chegarão no final do curso realmente tendo um conhecimento sólido estruturado, sobre aí o suporte básico de vida. Então, começando aqui a falar sobre o suporte básico de vida, nós temos que entrar aqui em alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito que a gente vai abordar é o conceito de urgência médica, né, urgência e emergência médica. Então, quando a gente fala de urgência e emergência médica, basicamente são situações que requerem atendimento médico, né, atendimento profissional, com urgência, né, com agilidade. A diferença é no tempo. Então, quando eu falo de uma urgência médica, é uma situação que eu tenho necessidade de ter um atendimento médico, rápido, porém não necessariamente imediato. Então esse paciente ele pode esperar um pouco, né, para ter esse atendimento. Então, por exemplo, paciente que teve uma fratura, paciente que tem uma hemorragia leve, né, uma febre alta, uma desidratação moderada a leve, né. Então esses contextos são contextos de urgência médica. Então o paciente ele precisa de atendimento rápido, mas que ele não tem risco de morte imediata. Agora, quando eu falo de situações de emergência médica, aqui sim, são situações em que elas são gravíssimas. Então, o paciente ele tem um risco eminente de morte, ou de perda de função, e ele necessita que haja uma intervenção imediata para que ele possa manter a vida. Então, é justamente nessas emergências médicas que nós iremos focar mais no nosso curso de suporte básico de vida,
porque nosso objetivo aqui é justamente oferecer, né, medidas iniciais para prolongar a vida desse paciente até que chegue o socorro, até que chegue a ambulância, o bombeiro e etcétera, tá bom? Quando eu falo então de suporte básico de vida, eles são, como eu falei para vocês, né, é um conjunto de ações iniciais, que elas podem ser realizadas tanto com um profissional como por um leigo, e que o grande objetivo do suporte básico de vida é prolongar a vida do paciente até que esse paciente possa ser atendido por um profissional. Então, seja no hospital ou na ambulância. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? É reconhecer a situação. Então, olha, eu vou reconhecer que aquele paciente ele está em perigo, né, ele precisa de um atendimento médico imediato ou rápido. Nós vamos acionar o SAMU, né, acionar a ajuda, então seja o SAMU, o corpo de bombeiros, etcétera, e iniciar essas medidas iniciais que nós iremos ver a seguir. O grande objetivo do suporte básico de vida, além de prolongar a vida do paciente em si, é justamente garantir a circulação do paciente, ou seja, a circulação sanguínea do paciente, e a oxigenação adequada, a fim de preservar os órgãos vitais e o cérebro, justamente não preservando, prolongando a vida do paciente. Um outro conceito muito importante é o trauma. O trauma, então, ele basicamente vai ser uma lesão, no organismo, né, causada por uma força externa. Então, por exemplo, impactos, né, cortes, queimaduras, desaceleração ou aceleração brusca, tá. Então, qualquer força externa sobre o corpo humano que gere uma lesão, nós chamamos de trauma. Então, por exemplo, a pessoa teve uma queda de moto, é um paciente traumatizado. A pessoa bateu a mão na mesa e quebrou o dedo, é um paciente traumatizado, tá. Então esse tipo de paciente, ele pode sofrer um trauma leve ou a grave, eh, que pode exigir, né, um atendimento médico rápido ou imediato, porque muitas vezes esse paciente vai estar em risco de vida, tá bom? Então nós temos aqui alguns pilares do suporte básico de vida. O primeiro pilar que eu quero ressaltar para vocês é o famoso primum non nocere, que em bom português significa mais ou menos: "Antes de tudo, não causar dano". Então o que é que significa isso? Significa que se eu não sei o que fazer em uma determinada situação, é importante que eu não tente fazer as coisas ali por achismo. Porque eu posso tentar ajudar o paciente, mas eu acabo atrapalhando o atendimento ou então acaba até mesmo piorando o quadro do paciente. Então, se eu não sei o que fazer, o ideal é que eu não faça, é que eu faça somente aquilo que eu sei, que eu tenho certeza, né, que é certo fazer. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma historinha pra vocês, né, tinha um homem lá, ele estava no alto de uma escada trocando uma lâmpada, ele caiu da escada. Então, tinha uma pessoa ali na casa com ele, que viu, esse homem caído no chão, e ele então vai lá tentar ajudar ela. Porém, ao chegar na vítima, ele comete o erro que é chacoalhar a vítima, né. Então a pessoa teve um trauma, poderia ter tido uma lesão de coluna, ele vai lá e chacoalha essa vítima. Esse ato de chacoalhar piora, né, agrava essa lesão de coluna do paciente e por fim, né, alguns anos depois, o paciente está lá em uma cadeira de rodas. Então, assim, se a gente não sabe o que fazer, o ideal é que a gente não faça e espere um atendimento médico, atendimento, de um socorrista experiente e profissional, tá. Por quê? Porque, novamente, intervenções inadequadas, elas podem agravar, o quadro do paciente. Além disso, nós temos um outro conceito, né, um outro pilar importantíssimo do suporte básico de vida, que é a questão do que o tempo é vida. Então, quando eu falo de urgência e emergência médica, eu estou falando de situações em que o paciente ele tem um risco eminente ou muito próximo de sofrer uma lesão grave ou de ter realmente vir a óbito. Então, quando eu estou falando de suporte básico de vida, é atendimento pré-hospitalar ao paciente, eu tenho que lembrar que cada minuto conta. Então, eu não posso perder tempo, eu não posso ficar ali dando atenção para coisas secundárias, para outros assuntos e, postergar o atendimento a essa pessoa. Então, quanto mais tempo eu demoro para intervir naquele paciente, maiores são as chances dele vir a óbito. Então, um paciente grave, né, por exemplo, com hemorragia grave, com em parada cardíaca, com uma lesão grave, a cada minuto esse paciente perde cerca de 7 a 10% de chance de sobrevivência. Então, um paciente muito grave, que eu demoro 5, 10 minutos para atender ele, praticamente ele já está, morto, né, digamos assim. Então, realmente aqui o tempo é vida e a gente tem que buscar, efetivar nossas condutas, né, iniciar o atendimento o quanto antes. Um outro pilar também é a nossa ordem no atendimento. Então, trouxe aqui uma historinha para vocês. Você estava passeando com seu cachorro por uma rua à noite, quando um carro em alta velocidade colide com uma árvore cerca ali de 100 metros à sua frente. Ao chegar na cena do acidente, existem 2 pacientes. O primeiro é uma mulher de 27 anos que se encontra inconsciente, sem respirar e sem pulso. O segundo paciente é um homem de 62 anos que se encontra também inconsciente, respirando, com pulso palpável, mas presença de sangramento intenso na perna.
você liga para o SAMU e eles informam que chegarão em 30 minutos, ou seja, vai demorar muito para eles chegarem, né. Você está absolutamente sozinho. Qual paciente você deve priorizar o atendimento? Então, pausa esse vídeo, vai nos comentários e coloca aqui qual a opinião de vocês sobre qual paciente a gente deve priorizar o atendimento. Beleza, voltou aqui no vídeo? Vamos lá. A princípio, você pode pensar: "Olha, a mulher, ela é mais jovem, né, e ela tá num quadro mais grave, ela tá inconsciente, ela tá sem respirar, ela tá sem pulso". Se você tem um pouco de conhecimento sobre a saúde, né, você vai saber que essa paciente está em parada cardiorrespiratória, o coração dela tá parado. Então é uma paciente gravíssima. Agora, o segundo paciente, ele já é mais velho, ele tá inconsciente também, mas ele tá respirando, ele tem pulso palpável. Mas ele tem um sangramento intenso, mas ele respira e tem pulso. A outra paciente não respira e não tem pulso. Então você pode pensar, a princípio, que você deve, atender primeiro, né, estando sozinho, a mulher, porque ela está mais grave. Mas é aí que você se engana. Quando a gente está falando de suporte básico de vida em atendimento pré-hospitalar, ou seja, em uma situação que você está sozinho, que não tem recursos adequados, você deve priorizar aquele paciente que tem mais chances de sobreviver. Então veja bem, essa mulher, infelizmente, ela já está em parada cardiorrespiratória. Então, assim, teoricamente, ela já está até morta, né. Então as chances dela ter um retorno, do coração dela são mínimas, né, são pequenas. Em compensação, o outro paciente, apesar de mais velho, ele está respirando ainda, ele ainda tem pulso, e é um paciente que ele tem um sangramento intenso. Então você deve priorizar esse paciente, porque a chance de sobrevivência dele na sua intervenção é maior. Se você, por exemplo, prioriza atender a mulher de 27 anos, que teoricamente já está morta, né, porque teoricamente já está com o coração parado, mesmo que tenha a chance dela voltar, são pequenas, você pode correr o risco de não conseguir salvar essa mulher, porque ela já está muito grave, e aí quando você for salvar o homem, ele já perdeu muito sangue e morreu também. Então você perdeu a chance de salvar um paciente e acabou tendo ali 2 óbitos, ao invés de ter somente um. Então, em situações de urgência e emergência, que você não tem outras pessoas com você, não tem recursos, você deve priorizar salvar aquela pessoa que tem mais chances de sobrevivência com a sua intervenção. Infelizmente, a gente tem que ser um pouco duro nesse aspecto, mas é buscando justamente ter o menos possível de vítimas nesse contexto de trauma, nesse contexto de urgência e emergência médica, tá bom? Um outro ponto também é a prioridade no atendimento dentro do atendimento do paciente. Então, um outro pilar, né, é justamente você priorizar quando você está atendendo o paciente, em identificar e tratar primeiro aqueles fatores que podem levar o paciente mais rapidamente à morte. Então, a regra geral, como eu falei para vocês aqui no suporte básico, é evitar a hipóxia, ou seja, evitar a falta de oxigênio e falha circulatória. Então, evitar a falta de sangue circulando, porque essas 2 são as causas mais rápidas de morte. Então, se eu identifico, por exemplo, que o paciente não está respirando, opa, eu tenho que intervir rapidamente para tentar fazer esse paciente voltar a respirar ou fornecer alguma respiração artificial para ele. Se é um paciente que ele está perdendo muito sangue, opa, esse paciente ele vai ter falha circulatória rapidamente. Ele tem alto risco dessa falha circulatória levar ele a óbito. Então, eu tenho que intervir rapidamente para controlar esse sangramento. Então, quando eu estou avaliando um paciente, eu tenho que buscar identificar e tratar primeiro aquelas condições mais graves. O que for mais leve, eu vou deixando pra depois, porque eu consigo resolver com calma depois, tá. Então trouxe aqui pra vocês um outro caso. Tem uma mulher vítima de queda de moto, ela tem um corte em região de antebraço de cerca de 8 centímetros, não corte grande, né, e 0,5 centímetros de profundidade, sem sangramento ativo. Então é um corte grande, mas sem sangramento ativo. Além disso, ela apresenta corte na região interna da coxa, um corte bem menor, né, apenas 4 centímetros, então metade do corte, porém esse corte tem um sangramento intenso ativo. Qual das 2 lesões você deve tratar primeiro? Pessoal, se fosse pensar no tamanho do corte, é óbvio que a gente teria tratado o corte do antebraço. Mas eu tenho que lembrar que o sangramento intenso ativo, ele resulta em falha circulatória. Isso aqui leva o paciente a óbito mais rápido do que um corte aberto, mas sem sangramento. Então eu tenho que intervir primeiro no corte pequeno, porque ele está sangrando, tá. Então, novamente, busco identificar e tratar primeiro as condições mais graves naquele paciente. Outro ponto importante no suporte básico de vida é ter calma, né, a calma que é essencial. Se você não tá calmo, se você tá nervoso, você tende a ter um atendimento falho, você tende a esquecer as coisas, né, perder tempo, enfim, ter um raciocínio clínico, um raciocínio lógico ali na hora errado, cometer erros. Então você tem que buscar manter a calma. Eu sei que é difícil, né, essas situações não são fáceis nem para quem é experiente, mas você tem que buscar manter a calma. Então, a calma, ela é uma ferramenta clínica, né, que aumenta de fato a eficácia do atendimento e as chances de sobrevivência do paciente.
Então a gente tem algumas ferramentas, né, algumas técnicas para ajudar a manter a calma. Por exemplo, eu posso tentar fazer uma respiração controlada e também fazer técnicas de autocontrole interno. Então, eu estando atendendo aquele paciente, eu respiro profundamente enquanto eu atendo, né, e vou também dando comandos mentais curtos para mim mesmo, isso ajuda a me manter a calma. Eu lembro até hoje, eu estava no segundo período da faculdade, se eu não me engano, estava indo para a faculdade, e aí no caminho da faculdade, estava com meu colega no carro, na nossa frente, assim, literalmente na nossa frente, um caminhão bateu de leve, mas bateu num motoqueiro que estava ele na moto, né, e uma criança na garupa. E aí, apesar de ter sido uma batida muito leve, mas acabou que ele caiu ao chão, né, junto com a criança. E aí estava eu e meu amigo no carro, a gente parou o carro, e eu saí do carro pra gente ir lá atender aquelas 2 vítimas, né. E assim, apesar de ser um trauma muito leve, eu saí do carro, lembro até hoje que eu fiquei, assim, muito nervoso, né, começou aquele suor frio, a perna ficar meio bamba, e eu assim: "Nossa, o que que eu vou fazer, o que eu vou fazer?". E aí cada passo que eu ia andando, assim, parecendo em câmera lenta pra aquela cena, eu comecei a tentar me acalmar. Então eu comecei a respirar profundamente, comecei a repetir mentalmente o que eu deveria fazer primeiro. Então eu pensava: "Olha, fazer ali a avaliação da cena e tal, fazer o XABCDE, que a gente vai ver daqui a pouco o que que é isso". Então eu ia tentando, né, me acalmar ali, e tanto é que quando eu cheguei na cena em si, já foi muito mais calmo, estava muito mais tranquilo e consegui ali iniciar o atendimento. Logo depois também chegaram outras pessoas pra ajudar, estava passando uma médica na hora também. Mas enfim, fato é que essas coisas funcionam mesmo. Uma outra técnica é a gente buscar focar na tarefa. Então, a cena, né, de urgência e emergência, ela é muito caótica muitas vezes, é sangue pra lá, criança gritando, aquele povo curioso ao redor, né, às vezes tá chovendo, enfim, uma cena muito difícil. Então a gente tem que tentar realmente focar naquilo que é mais importante, naquilo que é prioridade. Porque se eu tento focar em muitas coisas ao mesmo tempo, acaba que eu posso, né, ficar mais nervoso. Outro ponto importante é buscar sempre ter um trabalho em equipe. Então, se eu estou com mais de uma pessoa, distribua funções, né? Você faça tal coisa, você faça isso, porque isso ajuda a diminuir a sobrecarga e aumenta a segurança da equipe. E, claro, aqui é o mais importante, provavelmente, buscar sempre aperfeiçoar o seu conhecimento e realizar treinamento e repetição constante. Quanto mais você treinar esses conhecimentos, quanto mais você estudar sobre isso, mais fácil vai ser de você agir na hora da urgência e emergência, mais facilmente você vai conseguir concentrar e focar naquilo que você deve fazer, né, porque o conhecimento vai vir rapidamente pra você. Eu contei pra vocês essa história que eu demorei, né, a me acalmar nesse primeiro atendimento, lá no segundo período. Hoje eu tô num momento muito mais avançado, já atendi milhares não, né, mas centenas de casos de traumas, de pacientes graves. Então, assim, já vivi muito isso, já repeti muito isso. E hoje pra mim eu faço as coisas, assim, quase que no automático, nem não me estresse em nada, não fico ansioso, não fico nada, assim, fico totalmente tranquilo. A gente até conversa, né, durante ali o atendimento. Então assim, quanto mais você se expor a isso, quanto mais você treinar, mais repetir, mais estudar, mais calmo você vai ficar. Aqui ficou repetindo o slide, tá. E aqui lembrar dos nossos serviços de atendimento pré-hospitalar. Então a gente tem aqui no Brasil, né, diversos serviços que buscam, de modo profissional, fornecer esse suporte pré-hospitalar. A gente tem o mais famoso, né, sem sombra de dúvidas, e o mais especializado, que é o SAMU, né, 192, e o bombeiros também, mas o principal, assim, a gente pensa no SAMU. Porém, a gente tem outros serviços também. Então, por exemplo, se eu vou num show, geralmente esse show ele tem uma equipe, geralmente privada, né, pra fazer suporte ali, caso aconteça alguma coisa no show, em grandes eventos, em praias, né, geralmente tem salva-vidas. Enfim, geralmente a gente tem aí outras modalidades de atendimento pré-hospitalar, mas sempre lembrar aí do suporte que a gente deve solicitar sempre do SAMU ou, né, ou dos bombeiros, tá bom? E galera, indo aqui para nossa reta final da nossa aula, eu trouxe aqui para vocês quais são os equipamentos que a gente tem disponível aí para a gente montar um kit de primeiros socorros e para a gente utilizar, na prática, né, no atendimento ao paciente. Então eu trouxe aqui para vocês vários equipamentos, né, vários itens, alguns que eu coloquei num kit básico, eu considero essenciais, outros que são mais avançados, mas que são todos igualmente importantes, igualmente úteis no atendimento ao paciente. Então, assim, o primeiro item que eu coloquei aqui pra vocês é a luva, né. Então a luva ela é muito importante por conta da questão da biossegurança. Então no atendimento ao paciente, muitas vezes o paciente está com sangue, está com vômito, saliva, outras secreções. Então é sempre muito importante nós buscarmos, proteger a nós mesmos, né. Então utilizar luvas é realmente muito importante pela questão da biossegurança. A máscara aqui também é importante para a segurança sua e do paciente, mas a luva, né, é mais essencial. E nós temos também, né, a gás e as ataduras que servem para, por exemplo, limpar feridas, estancar sangramentos, imobilizar membros, etcétera. A tesoura também é importante, muitas vezes a gente precisa cortar alguma coisa, cortar um cinto, né, cortar uma roupa, enfim, é sempre bom ter uma tesoura também com você.
Temos também a fita micropore, né, o esparadrapo, que são fitas aí de fixação, pra gente, por exemplo, fixar um curativo. E é bom também sempre ter no nosso kit de primeiros socorros algum sabão, né, algum produto de limpeza. Por exemplo, a clorexidina degermante. Muitas vezes a gente vai precisar limpar uma lesão, limpar alguma coisa assim, e é importante nós termos o produto apropriado para isso, tá. Ainda no kit básico, nós temos também a Pocket Mask. Para quem não conhece, né, a Pocket Mask é uma máscara de respiração boca a boca. A grande vantagem dela é que ela permite com que você não tenha um contato direto com a boca do paciente e nem com secreções. Então ela tem uma válvula aqui, ó, onde você sopra, que não permite que as coisas vão para sua boca, ela permite somente a passagem do ar em direção à boca do paciente. Então ela, evita, né, contaminação com sangue, com vômito e etcétera, então é uma modalidade mais segura para você fazer respiração boca a boca e relativamente barata. E a vantagem dela é que é muito compacta, né, você consegue carregar no bolso, consegue carregar ali no porta-luvas do carro. O torniquete também é muito importante, a gente sabe que em pacientes com hemorragias graves, esses pacientes eles vão a óbito muito rápido, inclusive, né, a gente teve recentemente, agora no início de junho de 2026, um ataque de tubarão lá em Recife, em que o que salvou a vida da paciente, né, que foi atacada pelo tubarão, que teve a perna arrancada, foi justamente a realização de um torniquete, né. O torniquete foi feito, parou o sangramento e permitiu com que essa paciente sobrevivesse. Então, assim, é um item que eu considero essencial também você ter no kit de primeiros socorros. A pinça, né, pensando em situações mais leves, tipo um espinho que enfiou no dedo, alguma coisa assim, é útil também. E soro fisiológico, porque você muitas vezes precisa lavar uma lesão, ou então, por exemplo, quer alguma coisa no olho, lavar o olho e tal, sempre bom ter também. E a bolsa própria para você guardar esses materiais, né, ter tudo ali no reunido num único local. Agora, a gente tá falando aqui de equipamentos um pouco mais avançados, mas que também são muito importantes, que se possível você puder ter, é muito interessante que tenha. O primeiro deles é o ambu, né, então o ambu, ele é um dispositivo de ventilação, né, então para aquele paciente que não consegue respirar adequadamente, a gente pode utilizar o ambu para auxiliar a respiração desse paciente. Ele é superior à Pocket Mask, porque ele permite uma ventilação mais efetiva, com uma porcentagem de oxigênio maior. Nós temos também o medidor de pressão arterial, o oxímetro, o termômetro, né, e o glicosímetro, que são equipamentos aí para a gente aferir, os dados vitais do paciente. Então é importante pra gente ter uma noção, né, da gravidade desse paciente, informações clínicas importantes. O colar cervical, ele vai ser útil em pacientes traumatizados, né, então pacientes que têm risco de lesão de coluna cervical, a gente pode utilizar o colar cervical para imobilizar o pescoço desse paciente, evitar novas lesões. A tala imobilizadora também, né, a gente utiliza muito no trauma para imobilizar membros, então o paciente teve uma fratura no braço, a gente consegue imobilizar esse paciente utilizando uma tala imobilizadora. E a manta térmica, né, então a manta térmica ela é importante para aquecer o paciente. A gente vai ver que uma das principais causas de morte no paciente, né, vítima de trauma, por exemplo, é a hipotermia, né. Então, por exemplo, imagina lá, o cara teve um acidente de moto, caiu no chão, estava um dia chuvoso, fica ali na chuva o tempo todo, chuva fria. Esse paciente ele pode cursar muito facilmente com hipotermia. Então com uma simples manta térmica, né, que custa ali R$ 5 a R$ 10 que você tem no seu carro, você consegue, prolongar a vida desse paciente. E aqui nós temos materiais que são de um kit avançado, né, são materiais bem mais robustos. Então se você está num shopping, num grande centro, num mercado, num posto de saúde, etcétera, em um estádio, é provável que lá tenha esse tipo de equipamento que você pode solicitar durante o seu atendimento. A gente tem o desfibrilador automático, né, que é o DED, a gente vai falar muito sobre ele na aula de ressuscitação cardiopulmonar, de parada cardíaca. Temos também a prancha de mobilização, né, importante para transportar esse paciente. E o kit de oxigênio também a gente vai falar sobre isso, nas aulas posteriores, tá bom? Mas esses aqui são equipamentos bem mais caros, né, e bem mais avançados. Pra você ter em casa, eu recomendo que você tenha o kit básico completo e, se possível, também alguns itens do kit moderado, como, né, um medidor de pressão arterial, um oxímetro, um termômetro, e até mesmo aqui o ambu. Quais são as recomendações desses kits, né? Então, quando eu penso em uma circulação diária de menos de 500 pessoas, então, por exemplo, um ambiente, em casa, pequenos comércios, né, e etcétera, o kit básico geralmente é o suficiente, porque a chance de você ter um acidente grave ali, né, uma situação grave, que necessite de equipamentos mais avançados é menor, justamente porque frequenta menos pessoas naqueles lugares. Agora quando eu falo de uma circulação maior, né, de 500 a 1.500 pessoas, né, grandes empresas, escolas, etcétera, já é mais interessante que você tenha ali um kit moderado completo, né, junto com o kit básico, porque realmente aí já aumenta bastante a chance de ter alguma situação mais relevante que você precise de equipamentos um pouco mais avançados, e você tendo vai facilitar muito sua vida e a vida do paciente. E por fim, em situações que eu tenho ali a circulação diária de mais de 1.500 pessoas, nós temos então o kit avançado sendo mais importante. Inclusive existem leis, tá, que
obrigam né, determinam que esses locais em que nós temos grande volume de circulação de pessoas, como grandes prédios, condomínios, shoppings, etcétera, eles têm que ter obrigatoriamente o kit avançado. Então, se não tem, tá sendo aí contra a lei. Então, por isso que praticamente todo shopping que você vai, ele deve ter um DEA, deve ter uma bala de oxigênio, etcétera, deve ter um kit avançado de suporte de vida, e é importante que você saiba disso, porque você estando nessa situação, você pode solicitar esse kit. E claro, o kit ele precisa receber alguns cuidados, né, não basta você comprar esse kit e jogar ele lá. Então ele tem que ser armazenado em um local visível de fácil acesso, então é interessante que você compre os materiais e coloque todos eles numa única bolsa para você ter eles num único local e que seja um local visível e de fácil acesso, né, não adianta nada você pegar, montar o kit bonitinho e colocar numa sala, longe de tudo, trancado, né, que só uma pessoa tem a chave, não vai adiantar nada. Então esse kit deve estar ali num local acessível e visível. É importante que você verifique, né, e reponha os itens regularmente. Então, à medida que você for usando, você vai repondo aqueles itens, e à medida que aqueles itens também forem perdendo a validade, etcétera, é importante que você reponha eles para ter tudo completinho ali, caso necessite de utilizá-los. Higienizar, né, e cuidar do material após o uso é muito importante também. Claro, o mais importante aqui talvez seja você ter o treinamento do uso adequado. Não adianta nada eu ter, um glicosímetro, né, para medir uma glicose e eu não sei como é que usa ele. Não adianta nada eu ter um Ambu, né, ou um DEA e não saber como é que usa esses equipamentos. Eu vou estar gastando dinheiro fora e não vou estar aí realmente ajudando o paciente com esses equipamentos. Então pessoal, essa aqui foi a nossa primeira aula do nosso curso de suporte básico de vida gratuito. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma aula realmente bem inicial, que a gente só introduziu alguns conceitos básicos. A partir de agora vocês vão, aprofundar cada vez mais nessa área, nesse conhecimento tão importante que pode salvar vidas. Ressalto que é importante você apoiar nosso trabalho, divulgar esse conteúdo, deixar seu like, seu comentário, etcétera, para ajudar que esse conteúdo aqui atinja mais pessoas e ajudar que mais vidas sejam salvas pelo Brasil e mundo afora, tá bom? Então continue firme e forte nos seus estudos, te espero na próxima aula, não se esqueça de assistir as aulas completas e na ordem que elas forem, disponibilizadas para vocês, para maximizar e facilitar o seu aprendizado. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.